10h32, vamos lá, Felipe. Temos um entrevistado, o Pedro Cortes, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, para a gente falar sobre a gestão de energia aqui na nossa cidade, na região metropolitana de São Paulo. Pedro, muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Capriotti. É um prazer falar com vocês e com todos que nos acompanham. Bom dia, Pedro. Faltou, Pedro, planejamento estratégico da concessionária, visto que poderia acontecer um evento climático desse e a gente não tinha um plano de ação imediato para resolver o problema? Faltou planejamento? Faltou planejamento, sim, porque, veja, desde o início do ano, nós já sabíamos que nós teríamos, a partir da metade do ano, um fenômeno El Niño, e quando o El Niño ele se instala, nós temos um aumento de chuvas na região sul, podendo atingir, normalmente tem atingido a parte sul da região sudeste, pegando aqui a região metropolitana e também levando a redução de chuvas, a estiagem seca no norte e nordeste, que é o que tem acontecido. E os últimos eventos, tanto do El Niño quanto do Laninha, têm os seus resultados amplificados por conta das mudanças climáticas. Ou seja, resumindo, já desde janeiro a gente sabia que teríamos um aumento no volume de chuvas e que essas chuvas seriam muito intensas e mal distribuídas, muito concentradas. E fica aí, né, como resultado, né, não é a impressão, ou talvez a conclusão de que a Enel, no caso, não prestou atenção para esse tipo de previsão, porque teria pelo menos 10 meses para tratar do assunto, olhar as árvores, fazer as podas corretivas, reforçar a manutenção das linhas aéreas, para minimizar o impacto de um evento como esse. E reforçar também as equipes de manutenção. A impressão que fica pelo resultado, né, pelo número de habitações que ficaram aí dias sem energia elétrica, a impressão que fica é que esse serviço de casa não foi feito. Inclusive, viu, Pedro, na segunda-feira falava sobre isso, né? Porque 10 meses, você tem razão, 10 meses, né, de prazo para a concessionária se organizar, porque é isso, todo mundo sabia que com o El Niño a condição do clima muda e vai mudar no verão, agora que está se aproximando também, sob o efeito de El Niño. E esse evento extremo aí que a concessionária destacou da última sexta-feira, há pelo menos 3 dias, a meteorologia já afirmava que a gente teria ventos de mais de 100 km por hora na cidade de São Paulo. Então, há 10 meses e há 3 dias que a concessionária não se organizou para tentar minimizar o impacto desse problema. Quer dizer, precisou arrombar a porta para agora tentar correr para pôr a tranca, não é? Estão correndo agora para tentar comprar um cadeado, né? Como se isso fosse resolver o problema que já aconteceu, todo o prejuízo causado. O que a Enel poderia fazer nesses 3 dias? E inclusive havia previsões um pouco mais anteriores, aí davam conta de 5 dias do que ia acontecer. Ela poderia ao menos ter reforçado as equipes de manutenção, cancelando férias, folgas, porque era um feriado prolongado, deixando o pessoal de prontidão para atender prontamente essas emergências. Mas o que a gente viu foi uma falta de capacidade de reagir prontamente a esse evento. Ou seja, ela não tomou medidas preventivas e quando chega o evento extremo, ela demora em reagir, demora em dar uma resposta à população. E fica, né, infelizmente, pelas palavras, né, do presidente da Enel, que eu estava ouvindo agora na espera, e fica assim, eles esperam que a conta fique para o usuário. O máximo que a norma diz é que ele vai poder reclamar um ou outro item que foi danificado. Eu né, não sou especialista na área jurídica, mas eu tenho minhas dúvidas se na justiça isso prevaleceria, porque os prejuízos foram muito significativos, não é uma situação isolada, um comércio ou uma habitação, foram muitas as situações, né, em que isso se manifestou e essa demora toda em dar uma resposta, isso é muito significativo e coloca em xeque qual é a capacidade de uma empresa como essa atender a uma cidade com 12 milhões de habitantes, né? Nós temos aqui, né, para que as pessoas tenham ideia, nós temos só em São Paulo concentrado uma população maior do que Portugal. Então, nosso volume de consumo de energia, as nossas necessidades são equivalentes àquelas de um país.
e precisamos de uma companhia que tenha essa capacidade de fazer o trabalho preventivo e também tenha a capacidade de atuar prontamente frente, né, às emergências que, como você bem colocou, nós ainda nem chegamos no verão. As previsões dão conta que o El Niño vai se intensificar. Então, infelizmente, o que aconteceu pode ser apenas um prenúncio do que está por vir, né, em dezembro, janeiro, especialmente janeiro, que é um mês que costuma chover muito. Então, infelizmente, a gente pode ter a repetição disso ao longo aí das próximas semanas ou meses. Bom, como a gente tem a Enel, que é uma empresa privatizada, né? Com uma concessionária que assumiu o controle da energia aqui em São Paulo, a prefeitura às vezes emite ali dizendo que fica de mãos atadas em alguns casos de fiscalização, porque tem a competência do governo federal ali para poder fazer essa fiscalização, investigação sobre a empresa, tem a ANEEL que também faz isso. A privatização poderia ter evitado isso se não tivesse privatizado, assumir essa responsabilidade de resolver o problema mais rápido, se fosse alguma coisa realmente local da prefeitura? Veja, Felipe, aí nós temos duas situações. Se a prefeitura ela percebe que há uma dificuldade de fiscalização, que nós precisamos ter normas mais rígidas, termos uma fiscalização mais intensa, ela poderia já ter cobrado isso da Agência Nacional de Eletricidade, né, que é a ANEEL, uma ação mais intensa nos meses anteriores, ou seja, não é um problema que ela verificou agora que ela não consegue fiscalizar ou que as normas não são tão rígidas, poderia ter cobrado isso antes, né? Então não se trata agora de falar, não, eu descobri que eu não consigo fazer, então por isso que não foi feito. Não, deveria ter acionado, né, a ANEEL antes para falar, olha, nós temos aqui um problema, é uma área muito crítica, temos dificuldades tal, e queremos uma parceria mais intensiva, né, para reforçar as normas e a fiscalização. Eu, em princípio, eu não sou contra processos de privatização. O problema que acontece quando o serviço é um monopólio, ou seja, o consumidor aqui ele não tem como escolher, fala assim, eu quero sair da companhia A e para a companhia B ou C, que tem um melhor serviço, melhor qualidade, melhor tarifa. Ele não tem essa opção. Então, nós temos um serviço que foi privatizado e quando nós temos a entrada de investidores, e é natural que seja o que eu vou comentar, o investidor ele quer o retorno sobre o capital investido. Para ele, aquilo, como o nome indica, ele está no investimento. Então, como é que ele aumenta o retorno sobre o capital investido, né? Que poderia ser traduzido como o lucro. Ou ele reduz as despesas, né, de manutenção e tal, ou aumenta a tarifa, ou faz as duas coisas concomitantemente. Então, muitas vezes, o interesse do grupo de investidor, ele não é o mesmo interesse da população, que quer um serviço de baixo custo, alta qualidade e que não tenha falhas significativas, tá? Quando nós temos aí a situação que está posta, o serviço foi privatizado. Se os entes públicos e a própria população constata que o serviço não está sendo prestado com boa qualidade, isso compete à agência reguladora atuar intensamente, porque isso é regulado por legislação federal, atuar intensamente nessa fiscalização e falar assim, olha, o que está acontecendo aí porque o serviço não está sendo prestado adequadamente. Se a agência que regulamenta o setor, ela fica, né, ausente ou parcialmente ausente, isso dá uma maior flexibilidade para a prestadora fazer o que bem entender, até que chega um momento em que um grande evento como esse, que, como eu disse, era previsível, ele acontece e coloca toda essa organização em xeque. Isso mostra que o sistema ele é deficitário, ele não está preparado para lidar com as mudanças climáticas, não é um modelo, né, resiliente, seja um modelo de gestão, seja um modelo de organização da própria rede, e nenhuma mudança foi feita, embora os alertas tenham sido dados já com bastante antecedência. Ou seja, mais uma vez a gente tem aquela situação em que uma empresa prestadora de serviço ou o próprio governo, seja estadual, municipal ou mesmo uma agência ligada ao governo federal, age de maneira reativa, ela reage aos grandes eventos ao invés de se antecipar, né? Vamos agir proativamente, vamos tentar prevenir
né, o que pode ser prevenido para minimizar os impactos desses eventos. Então a gente vê que faltou planejamento, faltou fiscalização e pela própria postura da empresa, a impressão que dá é que talvez as coisas continuem, infelizmente, a seguir nesse mesmo caminho. Infelizmente. Infelizmente. É isso mesmo. Com com a complacência das agências, não é, Pedro? Sim. Porque, como você falou, as agências não fazem absolutamente nada. É lamentável que a gente tenha as agências, aqui a gente está falando da ANEEL, mas eu espalho para todas elas. São agências que deveriam atender ao consumidor, ao cidadão, à população brasileira, mas que são letárgicas, elas não se movem, elas não fazem nada e muitas vezes funcionam em benefício de quem ela deveria fiscalizar. É lamentável a letargia das agências aqui, num caso como esse, né? A gente está falando aqui da ANEEL, mas eu espalho isso para todas as outras, né? A gente vê aí uma ineficiência incrível dessas agências todas e os trabalhadores das agências pagos com o dinheiro do contribuinte e que não funciona, não anda. Mas eu queria tratar um pouquinho com você, Pedro, sobre essa questão aí que você passou da empresa que poderia ter uma outra alternativa. A gente poderia ter uma outra alternativa. A Enel não está funcionando, eu vou para ABC. Né? A ABC não está funcionando, eu vou para XYZ. O nosso modelo aqui em São Paulo permite que a gente tenha outras empresas que possam explorar o serviço de fornecimento de energia elétrica? Olha, Capriotti, em princípio não, tá? Porque a infraestrutura montada ela é extremamente cara e nós temos que ter alguma empresa que forneça essa infraestrutura, que gerencie essa infraestrutura. Então, isso acaba sendo bastante oneroso para que uma outra empresa ela possa montar uma estrutura paralela àquela que já existe. Isso é possível em determinadas situações, especialmente no ambiente industrial, né, onde grandes indústrias acabam optando em determinadas regiões por empresa A, B ou C, mas para nós, consumidores domésticos ou pequeno comércio, isso não é viável nesse momento, a menos que alguma empresa se dispõe a montar toda essa infraestrutura, né, não na cidade toda, mas pelo menos em alguns bairros, para fornecer essa alternativa para os consumidores. De imediato a gente não tem isso, porque essa é uma estrutura muito mais cara de ser montada do que uma estrutura, por exemplo, de comunicação de dados, onde você pode escolher a empresa X ou Y ou Z, né? Qual delas que vai oferecer teu serviço de internet, né, ou serviço de dados, tal. E mesmo assim, se a gente pensar, desde que os serviços de internet por cabo eles começaram a ser disponibilizados, demorou-se muitos anos para que a cobertura fosse ampla o suficiente para permitir que em grande parte dos bairros as pessoas tivessem a opção, não estou gostando desse serviço, não estou gostando dessa tarifa, vou aqui para um concorrente. No caso da energia elétrica, nós não temos uma infraestrutura hoje que nos possibilite esse tipo de opção, o que reforça o papel regulador das agências, né? No caso da ANEEL, porque tem que ser muito incisiva, porque é uma empresa que está prestando um serviço que é um monopólio, e é um serviço essencial. Hoje na telefonia, se eu não gostar da empresa A, eu posso ir para a empresa B, C, tal, especialmente a telefonia celular, que ela depende de uma infraestrutura diferente, que são antenas, né, espalhadas na cidade, não depende tanto dos cabos que estão colocados nos postes. Mas não é o caso nem da energia elétrica e também da água, né? Tendo em vista aí, a gente tem que ter em mente um processo aí de uma tentativa de privatização da Sabesp, que pode nos levar a uma situação similar ao que aconteceu com a Enel, porque no projeto enviado, né, para a Alesp, né, para a Assembleia Legislativa, não há nenhuma garantia de qualidade de serviço, nenhuma garantia que nos dê essa segurança para evitar que uma situação parecida
venha a ocorrer no caso de uma crise hídrica, né? Se os reservatórios baixarem muito, como é que vai ficar a situação de abastecimento na cidade? E isso, no caso da água, acaba sendo até pior, porque pode durar muitos meses ou mais de um ano, como foi, por exemplo, naquela crise de 2014 a 2016, né? Durou aí praticamente 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses serviços públicos que são essenciais e que são fornecidos dentro da categoria de monopólio, porque se eles forem privatizados, há uma necessidade de uma legislação que já existe, mas que ela pode ser reforçada, que seja fiscalizada, né, o cumprimento dessa legislação muito de perto para garantir a qualidade do serviço prestado, porque muitas vezes os investidores naturalmente podem privilegiar o lucro, né, o retorno sobre o capital investido, ao invés de privilegiar a qualidade e a manutenção do serviço. Só completar aqui, Felipe, sobre isso, Pedro. Falando para a pessoa física, o consumidor residencial, né? As indústrias ainda podem ter, como você disse, aí uma alternativa. Mas para o consumidor que está em casa agora, a pessoa física, energia solar é algo aqui no Brasil que pode ser considerado, aqui em São Paulo, a gente está falando para São Paulo para esse problema, né? Energia solar, placas fotovoltaicas, outra coisa que está aí sendo muito difundido agora. Essas alternativas para o consumidor residencial, elas são viáveis, Pedro? Veja, elas são muito interessantes para reduzir a tarifa, tá? Mas no caso, é uma informação que pouca gente que não aderiu a essa solução tem. Quando você instala um sistema no ambiente urbano de placas solares e porventura venha a faltar energia na sua rua, mesmo que as placas solares, né, estejam gerando uma quantidade apreciável de energia que seria suficiente para você manter uma geladeira ligada, manter aparelhos ligados, e esse sistema ele é automaticamente desativado. Por quê? Porque senão as placas solares elas vão começar a injetar energia na rede, então uma rede supostamente que estaria desenergizada, ela passa a ter energia. E quando o pessoal vai dar a manutenção, eles se deparam com isso, falam, deveria estar sem energia aqui, houve um cabo quebrou. Não, mas tem ali uma unidade que está abastecendo. Então, mesmo com energia solar, né, no ambiente urbano, isso é norma da ANEEL, quando falta energia na rua, o sistema ele é desligado, então você não tem essa autonomia que poderia ser propiciada pelo uso das placas solares. Eu falo isso até como usuário, né? Se faltar energia na rua e for agora durante o dia, por exemplo, um belo de um sol, eu também teria falta de energia na minha casa, a menos que eu pudesse utilizar baterias, o que não está para o sistema urbano homologado ainda pela ANEEL. Eu poderia utilizar, por exemplo, um no-break para um equipamento específico, mas dissociado da rede elétrica. Agora, usar um sistema de baterias para manter minimamente as atividades dentro da minha casa, associado às placas solares, isso não está homologado ainda dentro do ambiente urbano. Então, resumindo, as placas solares elas são uma solução muito boa para reduzir tarifa e realmente podem reduzir de maneira significativa, né? Desculpem tomar esse exemplo pessoal, mas hoje eu pago 10% da tarifa que eu pagava, né, antes de ter placa solar, mas faltou energia na rua, o sistema ele é automaticamente desativado, mesmo num dia como hoje, aqui em São Paulo, onde nós temos um dia bem aberto, né, o sol brilhando. É uma boa explicação, porque eu vi muita gente nas redes sociais falando, eu vou investir nesse sistema solar e tal, então, quer dizer, não vai funcionar, talvez para você ter uma economia, mas vai depender, é claro, da concessionária para a distribuição dessa energia. Nós estamos conversando com o Pedro Cortes, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, para a gente apontar um futuro promissor aqui, um futuro melhor para a nossa distribuição de energia na capital paulista, existe algum exemplo que poderia ser seguido de algum outro país, de alguma outra cidade, um exemplo de um bom trabalho desenvolvido, professor?
Olha, a gente não, assim, não precisa ir muito longe culturalmente, né? Nós podemos ir longe geograficamente, mas é um país que tem bastante similaridades, principalmente culturais, com a gente, que é Portugal, né? Portugal tem um serviço de primeira qualidade em relação ao fornecimento de energia, e onde uma situação dessa dificilmente acontece, e embora você tenha várias cidades que são arborizadas. Por quê? Porque na grande parte dos casos as vias são enterradas, né? As vias de distribuição, os canais de distribuição não são aéreos, eles são enterrados. O pessoal fala, olha, isso custa, né? Eu mesmo tenho falado, isso demora, isso custa muito e há uma divergência sobre quem vai pagar essa conta, mas é algo que um dia a gente precisa começar a fazer, porque se a gente não fizer, né, vai estar sujeito a esse tipo de evento. Podemos minimizar o impacto disso se um planejamento estratégico for feito no sentido de dar uma melhor manutenção na rede, reforçar as equipes de atendimento de emergência e também fizer um acompanhamento das árvores, né, que estão nas ruas. Mas, só para encerrar aqui no caso do exemplo de Portugal, no ambiente urbano, as residências não têm, por exemplo, caixa d'água. Por quê? Não se fala em interrupção de fornecimento de água. Dizem que a caixa d'água, não é só aqui no Brasil que se usa, mas dizem que é uma invenção nacional exatamente por conta dos episódios de falta de água na rede, né? No caso da energia elétrica, qual seria a solução que as pessoas estão vendo hoje, né? Vou colocar um pequeno gerador na minha casa. Isso, sinceramente, é uma solução? Sim, mas é um absurdo a gente ter que partir para isso, quando, na verdade, a obrigação da companhia é garantir o suprimento de energia o maior número de dias, né, ao longo do ano, sem falhas, com uma energia de qualidade e tal. Para isso precisa fiscalização, precisa acompanhamento do governo, né, para defender os interesses dos consumidores. Professor, até acho que vamos fazer um apanhado daquilo que o senhor falou desde o início até agora e vamos ajudar aqui o poder público, vamos ajudar o governo, vamos ajudar a Enel, a concessionária e pensando um pouquinho adiante aqui. O que é que dá para a gente fazer, o que é que dá para as autoridades fazerem, para a concessionária fazer, para começar a virar esse jogo, para começar a minimizar esse tipo de impacto, para começar a gente ter um serviço de qualidade de fornecimento de energia na cidade de São Paulo? Aliás, eu imagino que o senhor, como um especialista, já deve ter sido consultado. Alguém já consultou o senhor aí como uma espécie de consultoria para oferecer à cidade um modelo, uma gestão adequada para fornecimento de energia? Eu tenho conversado com entes públicos a respeito do que pode ser feito face às mudanças climáticas de maneira geral. Agora, em relação a esse episódio, o que tem acontecido, na verdade, foram muitos esclarecimentos na mídia, né, para tentar mostrar para as pessoas o que poderia ser feito e não foi, e sobre o que pode ser feito, na verdade, é um trabalho preventivo, porque nós temos ainda todo o verão pela frente, nós estamos na primavera, é bom lembrar disso, né? O verão começa só no final de dezembro, e aí vem as chuvas de janeiro, né? Às vezes fevereiro, que costumam ser bastante intensas. Então, esse trabalho preventivo de olhar as árvores, verificar a saúde de cada uma delas, o que precisa ser feito em relação a podas corretivas, esse é um trabalho de fundamental importância. Orientar a população a respeito de como preservar as árvores no que se relaciona, por exemplo, à manutenção das calçadas. Muitas vezes a gente vê que as árvores, né, as raízes acabam sendo sufocadas ali pelo cimento, quando elas necessitariam um espaço mínimo para poder se apoiar e buscar água, né, no subsolo. Então, quando a gente começa a fechar muito a calçada, né, sufocando a árvore, isso pode efetivamente causar um problema futuro, onde essa árvore vai perder estabilidade. Então, essa verificação precisa ser feita pela prefeitura, precisa ser feito também pela Enel, onde essa arborização ela está junto com as linhas de distribuição. A Enel precisa reforçar a sua manutenção, especialmente nas áreas que são críticas, porque há várias áreas onde esse tipo de ocorrência é sistemático.
talvez não com a mesma intensidade, mas em verões anteriores ou episódios anteriores, são áreas que já foram afetadas, que costumeiramente sofrem com esse tipo de problema. Então, reforçar isso, reforçar o suprimento, né, a qualidade do suprimento para os hospitais. Eu fiquei sabendo, por exemplo, o Hospital do Campo Limpo, que é um hospital da Prefeitura na Zona Sul de São Paulo, ficou operando muito tempo sem energia elétrica, usando geradores e tendo que recusar pacientes por falta de capacidade de atendimento. Isso é uma situação inconcebível, né? O hospital tem que ter uma garantia de suprimento de 24 horas, mesmo que a distribuidora, no meu entendimento, tenha que colocar um gerador lá dentro. Fala assim, olha, a gente está com problema na rede, vocês não vão conseguir ter o restabelecimento dessa rede nos próximos dias, a gente vai garantir e vai colocar um gerador para vocês ali, porque é a nossa obrigação fazer isso. Então, esse trabalho preventivo, ele precisa ser feito, e eu somaria a isso a necessidade fundamental da Prefeitura intensificar os trabalhos de limpeza e desobstrução das galerias de água pluvial, né? Esse trabalho precisa ser feito. Eu tenho visto um esforço muito grande da Prefeitura em recapear vias, inclusive aquelas que não precisam ser recapeadas, né? Mas eu não tenho verificado aqueles caminhões que fazem a drenagem de galerias, fazem aspiração de lixo, retirada de lixo de galerias de água pluvial, de bocas de lobo, de bueiro, que serão fundamentais para as chuvas de verão que vão chegar, e se eles estiverem obstruídos, isso vai causar alagamento, enchente em alguns locais também. Então, esse trabalho preventivo, ele tem que ser feito constantemente e tem que ser agora intensificado por conta das chuvas de verão que vão chegar e vão ser intensas. Uma outra coisa que eu acho necessário, por exemplo, eu estou inscrito no serviço lá da Defesa Civil, onde eu recebo alertas, né, sobre eventos extremos, principalmente chuvas e tal. Com todo o respeito à Defesa Civil, eu sei que tem um pessoal extremamente capacitado, interessado e tal. Primeiro, esses alertas, eles não deveriam ser enviados apenas para quem se inscreveu. Eles deveriam ser mandatórios para todas as pessoas que estão na área. Elas receberiam um SMS, né, uma mensagem de texto pelo celular, avisando sobre as condições em determinadas áreas. E esses avisos, eles têm que ser mais específicos, porque muitas vezes o aviso que recebe é assim, chuva na Zona Norte, né? Tome cuidado, busque abrigo. Eu brinco, eu falo, isso parece aviso de mãe, né? Assim, você vai sair de casa, para onde você está indo? Estou indo para Vila Guilherme, está chovendo lá, leva um guarda-chuva, busca abrigo e tal. Não, a Defesa Civil deveria indicar, por exemplo, quais são as vias de trânsito que correm risco de alagamento. Isso já tem sido mapeado pela Prefeitura, ela sabe quais são as vias mais críticas, ela tem um acompanhamento dessas chuvas por radar, fala assim, vai ter uma concentração, por exemplo, grande de chuva na região sul, né? Avenida Ricardo Jafé corre risco de alagamento. Avisa isso por SMS, mandatório para todas as pessoas que estejam nas proximidades. Ou manda para a população como um todo, porque às vezes as pessoas se deslocam de uma região para outra. Ou seja, há o que ser feito, há condições, há equipes para que isso seja feito, e no caso dos avisos, não precisa, né, como o governador chegou a falar por conta dos eventos que aconteceram no Litoral Norte no início do ano, vamos licitar um sistema. Não precisa licitar absolutamente nada. Manda os informes para as operadoras de telefonia celular, dando conta da gravidade de uma situação em determinada região. População avisada vai evitar que pelo menos a pessoa perca um bem, ou pelo menos que ela se proteja, evitando que pessoas venham a morrer por conta desses eventos extremos. Professor, para a gente encerrar, falar um pouquinho aí então do El Niño, né? Porque a gente está na primavera, então já que nós estamos falando aqui de prevenção, de organização, de planejamento, isso é muito importante. A gente está sob o efeito de El Niño e muito provavelmente o próximo verão também estará sob o efeito de El Niño. Nossa meteorologia já tem adiantado que o fenômeno deverá permanecer ali no Pacífico e, claro, impactando aí as nossas condições aqui no Brasil. O senhor já tem alguma informação a respeito disso? O senhor já recebeu algum alerta sobre o efeito desse El Niño no nosso próximo verão aqui, principalmente para São Paulo? Já há alguma manifestação aí dos
serviços de meteorologia alertando vocês, especialistas, e que talvez esse El Ninho venha muito forte e possa trazer estragos, ter prejuízos maiores do que nós já vimos em outras oportunidades, porque nós já vimos também, né, outros El Ninhos aqui no Brasil causando estragos. O senhor tem informação de em que medida, em que tamanho ele pode vir para esse verão? Então, eu estava verificando isso, inclusive, essa manhã, e há uma previsão realmente de que ele venha, né? Essa previsão não é só de hoje, mas ela se confirmou hoje, de que a gente está numa situação de evolução para um super El Niño, ou seja, um superaquecimento das águas do Pacífico Equatorial, que é o que determina, né, o que serve de indicador da intensidade do El Niño. Então, existe, infelizmente, a possibilidade de que, ao longo de dezembro, ele venha se intensificar, né, dezembro, janeiro, tornando seus efeitos ainda mais intensos, ainda mais graves. Em relação à duração do El Niño, eu só vou discordar um ponto, porque assim, eu dou conta das previsões que elas indicam que ele poderá mudar ao longo do primeiro semestre, mas pelo menos nesse verão, até o final de março, começo de abril, nós ainda seguiremos com o El Niño. Não há uma garantia absoluta do que vai acontecer logo depois, pode ser até que ele permaneça. Tá? Então pode ser que a gente tenha um El Niño de longa duração, que fique 1 ano e meio ou mais, mas com certeza nesse verão ele vai se intensificar, né? As previsões vêm se confirmando, ele vai se intensificar e os efeitos serão ainda mais intensos do que esse que nós estamos verificando agora. Ou seja, nós vamos ter chuvas mais intensas, chuvas mal distribuídas, ou seja, chuvas muito concentradas, às vezes chove muito no bairro do lado praticamente não chove, e isso reforça aquela necessidade dos avisos da Defesa Civil serem mais específicos, porque nós não vamos ter uma chuva que se distribui de maneira homogênea pela todo o município de São Paulo. Não, nós vamos ter chuvas muito concentradas, volumes muito expressivos em algumas áreas, em outras praticamente não chove, isso vai se alternando. Então, esse cenário de maior intensidade nas chuvas, nos ventos, nessas ocorrências, isso já está prognosticado para esse próximo verão. E espero, sinceramente, que tanto a Prefeitura, o Estado, os prestadores de serviço público levem em consideração isso no planejamento, porque o que nós estamos vendo aqui, infelizmente, é que todas essas previsões elas têm se confirmado e nós temos aqui, só no Brasil, uma coleção de exemplos, né, de eventos extremos que têm acontecido ao longo dos últimos anos e sempre levando a perdas materiais, pessoas vêm a morrer por conta disso, e são situações que a gente não consegue negociar com o clima, mas são situações em que a gente poderia minimizar, né, ou reduzir um pouco o impacto de perdas materiais e também evitar que pessoas venham a falecer por conta disso. Hoje é quarta-feira, 8 de novembro de 2023, 11 horas e 5 minutos. Os gestores, as concessionárias, têm pelo menos aí 2 meses pela frente para poder organizar isso, para poder se planejar, porque é isso. Muito provavelmente teremos um verão de caos, de fortes chuvas. Se não cair num bairro, vai cair em outro, muito provavelmente. Então, pelo menos 2 meses os gestores têm aí pela frente para poder organizar a cidade, as cidades da Grande São Paulo também, da mesma maneira, que a gente já sabe quais são as regiões que mais sofrem, quais são os bairros que têm mais problemas. Então, tem um tempo aí pela frente para poder organizar isso. Depois não diga que não avisaram, não é? Não diga que... Não joga só nas costas de São Pedro depois, não é, Pedro? E Capriotti, tem uma coisa interessante, porque a audiência da rádio é muito grande, né? Então isso já garante que muita gente está ouvindo isso agora, e normalmente vocês sobem esse material para a internet e isso fica disponível ali para uma consulta posterior e fica como um registro. Assim, olha, lá em novembro foi avisado de que isso ia acontecer. Então, né, não vão chegar em janeiro. Disseram, não, mas acho que não disseram bem isso, não foi bem assim. Não, está lá, está registrado, né, nessa entrevista foi mencionado que isso ia acontecer. Então, eu fico bastante tranquilo em relação a isso, porque o registro permanece,
A audiência grande ajuda a espalhar esse tipo de informação e é o que a gente precisa. As pessoas precisam ser informadas a respeito do que está do porvir, né? Que pode não ser o melhor dos tempos em relação ao clima. É isso. Muito bem. Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, muito obrigado, viu, pela participação, entrevista aqui no Manhã Bandeirantes e um bom dia de trabalho. Muito bom, viu, Pedro? Muito obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço, Felipe, Capriotti, é sempre um prazer colaborar com vocês.